Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Tá aí, Edson. Vê se é do Olavo de Carvalho que chegou para vocês. Isso. Edson, a hora que puder colocar na tela, acho importante para a gente discutir sobre isso. É de fundamental importância, para mim, a gente tratar desse assunto. Pois não, Barros? Uma publicação feita pelo Olavo de Carvalho no dia 3 de julho de 2020, que diz o seguinte: nenhum petista renegou o Lula depois do roubo de 3 trilhões, mas o Bolsonaro dá um peido e já 1.000 bolsonaristas o abandonam. Eu não abandono, dou esporro, mas não nego apoio. Você entendeu? Você entendeu? O que, por exemplo, e não estou querendo dizer que, mas o Pitório... Não. Quando eu falei aqui, o Olavo, dou esporro, mas não nego apoio, a única ponderação que eu faço nisso tudo que estamos vendo e vivendo desde ontem é: Flávio, abre a caixinha de ferramenta e vamos conversar sobre o que a gente vai precisar vacinar, já explicar, para não ter contratempo, um obstáculo, uma casquinha de banana besta, igual de ontem. Em 2 horas o Intercept já enterrou a notícia, né? Um alarde, Metrópolis publicou, tal. Em 2 horas acabou. Hoje é um rescaldo de um fogo de palha. Mas é importante que a gente entenda tudo que a gente pode tomar de susto, para que a gente esteja preparado para isso. Único senão que eu coloco no episódio de ontem. Só que essa publicação do professor Olavo de Carvalho em 2020, e ele é atemporal, é incrível, né? As publicações do professor Olavo são incríveis. Por quê? Parece que foi escrita ontem. Não parece, Barros? Não tem uma cara de... Sim. Publicado no dia 13 de maio de 2026. Professor Olavo de Carvalho. Põe na tela a edição de novo pro Barros reproduzir pra gente aqui essa publicação do professor Olavo de Carvalho. Parece que foi escrito ontem. Dá uma olhada aí. Nenhum petista renegou o Lula depois do roubo de 3 trilhões, mas o Bolsonaro dá um peido e já 1.000 bolsonaristas o abandonam. Eu não abandono, dou esporro, mas não nego apoio. Ontem, o que nós assistimos já vai separando quem é quem tá do lado de quem, já vai separando. É muito importante a gente entender como funciona o jogo. Ontem, quem já saiu, sou Zema até depois não sei o quê, agora é Zema, é Zema ou Caiado, agora vai. Meu, você entendeu? Aliás, citaram o Tarcísio, né? Pô, colocaram o Tarcísio numa foto aquecendo. Aliás, o Tarcísio não pode ser candidato à presidência porque ele não se licenciou do cargo, né? Isso foi desonestidade intelectual. Isso foi desonestidade intelectual. Aliás, ainda hoje eu vi aqui o pessoal no chat dizendo que seria melhor substituir as candidaturas, né? Tirar o Flávio e colocar o Tarcísio de Freitas. É importante esclarecer isso. O Tarcísio não pode ser candidato à presidência por conta do período em que ele deveria se desincompatibilizar do cargo de governador de São Paulo, assim como fez o Romeu Zema, assim como fez o Ronaldo Caiado. O prazo era abril. Eles se licenciaram do cargo e estão aptos a disputar a eleição. No caso do Tarcísio, ele só pode disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Ou seja, qualquer publicação, eu vi uma foto do... Esqueça. Do Tarcísio aquecendo na beira do campo. Esqueça. Isso é desonestidade intelectual, tá? Isso é o cara falar assim, agora o Tarcísio vai para você que não sabia ou não lembrava da história de ter que deixar o cargo até 4 de abril. Lembra? 4 de abril? Que a gente falou, o cara, quem deixou, deixou. Por exemplo, Ratinho Júnior não saiu do cargo. Ou seja, ele termina o mandato dia 31 de dezembro como governador do Paraná e não vai disputar a eleição. Foi uma opção. Porque ele já foi reeleito, ele não tem o que fazer. Tarcísio, ele continuou no cargo, ou seja, ele vai disputar a reeleição pro cargo. Não tem nada disso. Nada disso. Tá? Então, é muito importante a gente enxergar honestidade intelectual e desonestidade intelectual. Tarcísio aquecendo na beira do campo é sacanagem. É sacanagem. Trocaram uma explicação que cabe para o Flávio e cabe muito bem para o Ronaldo Caiado. Para mim,
também cheira desonestidade intelectual. O Caiado fez homenagem para o Gilmar Mendes, para o Toffoli. Lembra? O Caiado está no partido da Elisiane Drama, que arrebentou com a CPMI do 8 de janeiro. Lembra? Então, desculpa. Ou o movimento está unido, e aí entra num ponto, pois não, Barros? Não, eu queria aproveitar e contribuir com esse debate, porque tem uma informação em relação à troca de candidatura, já desde ontem, inclusive da própria direita, viu? Não é só uma coisa vinda da esquerda, não. A própria Direita zenista, né? Está trazendo essa questão de troca de candidatura. É. E o Flávio Bolsonaro falou sobre isso, viu, Pitoli? Ele afirmou ter conversado ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro após a divulgação dos áudios e mensagens envolvendo essa questão do Daniel Porcaro. E ele relatou à CNN, o Flávio Bolsonaro, que ele conversou com o pai dele e que o pai dele disse para ele ficar firme diante da repercussão do caso. Segundo o senador, Jair Bolsonaro também rejeitou qualquer possibilidade de a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disputar a presidência da República. Flávio disse que o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, disse ainda que não existe nenhuma possibilidade de Michele ser candidata à presidência. Fecho aspas, aqui é o que ele declarou à reportagem da CNN. Portanto, também já havia essa conversa, pelo menos circulando dentro da direita aí, que a dona Michele poderia ser a candidata, substituir o nome de Flávio Bolsonaro na cabeça da chapa e eventualmente disputar a eleição. Agora a informação do Flávio à CNN, que o pai dele disse que não, que isso está fora do radar. Óbvio. Gente, é óbvio. Tá fora do radar. O presidente tá certo de novo. Flávio, mantenha-se firme. Mas, Flávio, vamos jogar o jogo? É o que eu tô dizendo aqui. Vamos pro pau. Não tem dessa. E outra, tá ótimo. Tá ótimo. A gente está sabendo quem é quem, o que pensa, o que defende, caindo máscara, defendendo agora a terceira via. Tá ótimo, tá ótimo. A hora é agora. A hora é agora. A questão que nós precisamos estar atentos é o seguinte: quem é que está apoiando o Flávio agora? Quem é que está aí na rede social? Como é que está o Nicolas? Tem apoio do Nicolas na rede social? Tem algum vídeo do Nicolas na rede social? Não tem, Pitoli. Tá. Do Gayer tem. Eu recebi ontem do Gayer. Outras lideranças da direita que têm engajamento nas redes sociais. Nós precisamos de todos. O PL do presidente Bolsonaro, entenda, tem o PL valdemarista e o bolsonarista. O PL bolsonarista, que é essa turma que vai pedir teu voto dizendo que é Bolsonaro agora, quem é que publicou um vídeo ontem? Eu vi isso, eu não tenho rede social, né? Por uma série de questões. Eu vi o Gayer, me mandaram um vídeo do Gayer ontem. Não sei quem mais publicou, Barros. Quiser pegar uma relação aí de... O Nicolas fez uma publicação, viu, Pitoli? O que ele fez? Ele fez uma publicação já por volta de quase meia-noite, em que ele diz o seguinte, temos em tela aí. Não acredito em condenações precipitadas, assim como também acredito que transparência é sempre o melhor caminho. Flávio deu sua versão dos fatos e afirmou não haver qualquer ilegalidade em sua conduta. São muitos os escândalos que o nosso país vem sofrendo. São notícias diárias de proporções gigantescas, como o escândalo do INSS ou dos contratos milionários envolvendo o Banco Master e ministros, além de pessoas ligadas ao governo Lula. E a pergunta que fica é, por que nenhuma tem repercussão e indignação do que aconteceu hoje? Ou melhor, por que não há a mesma intenção de criminalizar o financiamento dos filmes de Lula e Temer feitos por Porcaro? São essas e outras milhares de perguntas que precisam ser esclarecidas. Só há uma forma de elucidar todos os fatos envolvendo o Banco Master e as ações de Porcaro, a instalação da CPMI. Quem agora silenciar estará acusando o seu medo e, consequentemente, a sua culpa. Acabou. Obrigado, Nicolas. Obrigado. A gente precisa disso. O exército digital, aquela turma que tem engajamento, tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Entenda, o nosso momento é agora. Ou a gente derrota Lula agora, o sistema agora, porque não é uma luta... Eu lá em 22, eu falava, para quem me acompanha, sabe, né? Quem tá chegando agora vai entender. Eu já dizia o seguinte, não tem Lula e Bolsonaro, hein? Não é, é Lula e contra Bolsonaro, não. É Bolsonaro contra o sistema.
É Bolsonaro contra algo muito maior. Porque Lula não é o adversário de Bolsonaro em 22, não foi o adversário de Bolsonaro em 22. Comandão Pitori, você tá louco? Lula que ganhou a eleição. Lula não foi o adversário de Bolsonaro em 22. Bolsonaro disputou contra o sistema, que precisou tirar Lula da cadeia para justificar a derrota do Bolsonaro, porque a vitória era inevitável. A gente já sabe o que aconteceu em 22. Todas as interferências. Eu vou parar em todas as interferências para não me enrolar, mas você já entendeu. Bolsonaro em 22 lutou contra o sistema, não foi contra Lula. Lula, ele era um fantoche do sistema, que falava como é que a gente retoma o Brasil. Puta, retomar o Brasil não vai ser com Alckmin, esse chuchu, esse que tem o carisma de um pepino. Não vai ser com Alckmin que a gente vai retomar o poder. A gente precisa de alguém. Ó, quem será? O Chapolin Colorado? Não. Chama o Lula. Mas Lula a gente vai ter que descondenar. Muda o CEP. É isso. Aí Bolsonaro luta contra o sistema em 22. E sai derrotado em 22. E a derrota você sabe como se deu. E Flávio, de novo. E eu vou ser mais ousado. O presidente Bolsonaro, Jair, meu amigo, de novo, contra o sistema. Um sistema da Faria Lima que quer Zema. Pra mim ontem ficou claro, hein, turma? Pra mim ficou claro, hein? Caiado não tem a menor chance. A menor chance. Caiado é zero à esquerda. Ok. Quem sobra pro sistema? E o sistema busca a pessoa, tá? Sobra Zema. Pra mim ficou claro ontem quem o sistema quer. Quer ver só? Você acha mesmo que Gilmar Mendes, raposão que é, entraria numa briga com Zema? Zema, entrevistas e o cacete. Ele entraria pra quê? Pra fazer o que fez agora com os números multiplicados de Zema em pesquisa. Fortalecendo o Zema. Aí ontem, dia 13... liberam essa informação do Flávio. Como se fosse um grande escândalo. Você está entendendo quem é sistema? Pois não, Wellington. Tem uma publicação da Júlia Zanata, posso claro, colocar aqui no ar? Todas que você encontrar. A Júlia Zanata fez uma publicação falando sobre esse tema, Pitólia. Ela escreveu o seguinte: Zema não esperou o desdobramento dos fatos para aproveitar e pisotear na cabeça de Flávio. Até ontem queria ser vice. Agora usou como trampolim e diz que é imperdoável. Se eu fosse presidente do PL, iria desfazer imediatamente qualquer acordo em qualquer estado com o Novo como resposta. Isso não é aliado. Publicação feita pela Júlia Zanata. Na noite de ontem, tá? Correto. Eu não posso andar com quem quer me ferrar. Imagina o seguinte... Tem duas situações aí, viu, Barros, que acho que era importante a gente tratar nesse sentido. Tem duas informações aí. Vamos pegar a vontade do Valdemar de colocar o Ciro Nogueira, né, como vice do Flávio. Amigo, Ciro é o sistema bruto. É o amigo da vida do Vocaro. Ciro Nogueira é o sistema bruto. Vice do Flávio. Flávio ganha. Claro, Ciro Nogueira, eu não quero nem a pau Juvenal, entendam? Mas vocês vão... É fácil de compreender. Flávio ganha, empicha, tira o Flávio da jogada. Quem é o presidente do Brasil? Ciro Nogueira. Aí entra o Flávio. Zema de vice. Zema? Esse Zema? Esse? Mas nem a pau. O cara tá de olho na boutique dela. Não é assim? Ele quer tirar o Flávio do jogo. Aliás, vocês vão se lembrar aqui. Você vai se lembrar aqui. 30 de novembro do ano passado, lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. Eu estava ali, apresentando o evento. Zema sobe para o palco e diz: se eu ganhar... Não tinha o anúncio do Flávio como pré-candidato, ok? Que fique claro. Se eu ganhar, eu dou anistia para o Bolsonaro. Mas de uma fala que continha um sarcasmo. E na hora eu olhei com uma puta cara feia pro cara, falei, meu,
Eu quero a liberdade do meu amigo Jair agora. Eu não quero esperar até janeiro. Eu vou lutar pela liberdade do presidente Bolsonaro agora. Que anistia é essa que tem que esperar você ser eleito presidente para você conceder? Você não vai lutar pela liberdade de inocentes, inclusive do seu estado, que precisam de você? Então é muita groselhadinha, hipocrisia, um sarcasmo. E eu falei disso lá atrás, hein? Tá aí, né? Tá aí. Então a gente vai descobrindo quem são as pessoas, a gente vai entendendo quem são as pessoas, vai ficando cada vez mais claro quem são as pessoas. Vai ficando claro, vai ficando muito claro. E eu acho isso ótimo, porque assim a gente vai limpando e vai separando o joio do trigo, quem quer e quem não quer, quem torce e quem não torce, quem tá torcendo para você se ferrar e quem não está. Colocar Tarcísio aquecendo na beirada do campo, o nome disso é desonestidade intelectual. Isso é sacanagem. Sacanagem aqui não. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.